Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como você está? Pergunta complexa, né? Eu quero dizer uma coisa, independente do seu estado, Deus reina. Ele reina no mundo, Ele reina no seu coração e Ele pode trazer a paz e tudo aquilo que você e eu precisamos para enfrentar esse dia firmes em sua presença. Bem, hoje a gente chega à 44ª edição, né, desse grande momento dos 70 dias de oração. Hoje, dia 9 de junho, eu quero convidar você a orar comigo para a gente poder avançar um pouquinho mais sobre a compreensão do que a palavra do Senhor nos traz para o dia de hoje. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós rogamos o seu favor e exaltamos, Deus, o seu nome nesse dia, a fim de que o Senhor nos permita, Senhor, compreender um pouco mais da tua palavra e por essa palavra sejamos direcionados, sejamos guiados. Por essa palavra, Senhor, sejamos iluminados a fim de caminhar nesse mundo sem que caiamos em buraco algum, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a sua palavra é luz para o nosso caminho. E para podermos caminhar nesse mundo cheio de espinhos, é preciso ter a luz do Senhor. Sê tu, pois, a nossa luz. Sê a tua palavra, Deus, essa lâmpada. É o que rogamos agora, Deus, humildemente, como seus filhos e servos. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, quero pedir para você abrir sua Bíblia no que diz a palavra em 1 Pedro, capítulo de número 5, no versículo 5 de forma específica. Tá bom? Você já pegou a sua Bíblia? Pega aí, eu vou esperar. Pega ela. Ah, mas a Bíblia está lá dentro? Tudo bem, pega o teu aplicativo, se você tiver com o smartphone, com o seu celular na mão. Vamos ler juntos. A palavra do Senhor diz assim. Aqui Pedro está exortando, né? Aqui sejamos humildes. Pedro exorta os jovens a se submeterem aos mais velhos e a todos para serem humildes. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Você está comigo? Já abriu a sua Bíblia? Você já abriu? Se você já abriu, então vamos lá. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus concede graça a todo aquele que é humilde. Que bênção, né? Deus, ele concede graça a todos que se põem nessa condição. É interessante que o agir de Deus no coração do homem é preciso que haja uma predisposição, né? Deus tem o poder de fazer tudo o que Ele quer na vida de qualquer pessoa, mas é preciso que haja uma disposição humana para a ação de Deus na vida do homem. É interessante a gente perceber que a nossa condição humana e a nossa natureza humana, ela tem uma inclinação a se opor àquilo que Deus deseja. Isso por conta do pecado, né? É interessante que quando você para lembrar, lá em Mateus 4, quando o diabo ele tenta Jesus, ele propõe que Jesus ele venha a se soberbecer, a querer ser dono de tudo, quando na verdade ele já era, né? Mas ele propõe, ó, se você fizer o que eu quero, eu vou te dar todos tudo aquilo que você consegue ver, tudo ali, olha, esse mundo e tudo que está ao alcance da vista dos olhos, o poder, se ele de alguma forma se dispusesse a atender o desejo do inimigo. Mas Deus, ele em Cristo, não se permitiu ser instrumento daquilo, né? Então eu quero que você entenda uma coisa, o mundo e o inimigo ele vai querer sempre propor que a gente alimente a nossa natureza humana e por conta disso a gente siga um caminho que é oposto ao caminho de humildade de Cristo Jesus. Mas para a gente poder
entender hoje, eu quero trazer 3 pontos a partir desses versículos que a gente leu. A humildade como atitude fundamental na liderança cristã. Primeira coisa que eu quero trazer, porque ela é essencial para quem quer ser líder, ou para quem lidera na igreja, pois ela promove um ambiente de respeito e de cooperação. Quando um líder ele se põe na condição de humildade, as pessoas percebem isso. E isso motiva, porque é pelo exemplo que ele arrebata as pessoas. Falamos em uma de nossas reflexões aqui sobre Jesus ser aquele que serve, né? Ele não veio para ser servido. Então, o líder, ele precisa ter essa atitude de humildade. Aqui, Pedro está falando para um público específico, que é para o jovem se submeter em humildade aos mais velhos. Mas a gente pode aplicar isso em toda a igreja, quando a gente busca essa humildade que é fundamental para a liderança cristã. Irmãos, Pedro está exortando os jovens a se submeterem aos mais velhos e a todos se humilharem, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E isso é o que essa passagem reforça para a gente. Eu queria que você percebesse também e Tiago diz também a mesma coisa no capítulo 4, no versículo 6, sobre a importância dessa humildade. Se você quer ser alguém que reflete Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, se opõe à sua natureza humana, se alimente do Senhor e seja, sim, uma pessoa que tenha esse entendimento de que a partir de minha atitude de humildade na minha liderança vai afetar positivamente os meus liderados a servirem. A humildade como caminho, que é o ponto 2, para a verdadeira grandeza espiritual, né? Então, a verdadeira grandeza do reino de Deus, ela vem da humildade, não do poder ou do status. Tem gente que luta por um espaço nas instituições, até mesmo nas igrejas, sabe? A ocuparem lugar de liderança. Mas Pedro, ele está aqui incentivando os crentes a se humilharem. Ele diz que quando a gente se humilha, né, sob a potente mão de Deus, para que Ele venha nos exaltar, isso pode acontecer na vida de qualquer um que se submete ao Senhor. E isso que mostra a humildade. Essa humildade que tem o poder, irmãos, de abrir portas para o mundo. Porque esse modelo de humildade o mundo não tem. Quando o mundo vê, ele se impacta. E a partir disso, você consegue abrir portas para o reconhecimento divino na nossa vida. As pessoas veem Cristo em nós. As pessoas olham e percebem esse comportamento diferente dessa pessoa. Isso revela Jesus e isso vai abrindo portas. E eu quero convidar você a ser essa pessoa que busca esse caminho. O caminho para a verdadeira grandeza espiritual é a humildade. Você já se perguntou assim, você é humilde? Né? E você vai dizer, não, talvez eu não seja a melhor pessoa para responder isso. E isso, de fato, também revela a sua humildade. Mas, se você quiser mensurar como é que está seu grau de humildade, é simples. Olhe para Jesus. Você e eu vamos perceber que precisamos ser mais humildes a cada dia. E o terceiro ponto que eu quero trazer é que a humildade como um meio de experimentar a graça de Deus. Então, a humildade é o caminho para a gente poder experimentar essa graça que é abundante, né? Pedro está falando no capítulo, no 1 Pedro capítulo 5, em especial agora no versículo 6, que somos nós convidados a nos humilhar sob a potente mão de Deus para que Ele nos exalte. Então essa atitude nos coloca em posição de receber a bênção de Deus. Não vai ser a minha força, a minha influência ou a minha capacidade. É Deus quem faz isso na gente. É algo que não vem do homem para Deus, é de Deus para o homem a partir de uma humildade sincera e verdadeira. Humildade. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas você pode dizer, poxa, eu quero aprender mais. Humildade. Você pode ser o líder ou alguém que detém o poder, mas você está pronto para ouvir o seu liderado.
humildade. Você pode lembrar do que Jesus fez sendo Deus em vir à terra e morrer por nós. Humildade. Você pode na igreja se dispor a ser alguém que vai servir mais do que desejar ser servido. Humildade. Então, sejamos humildes a cada dia mais, na certeza de que quem vai exaltar você e a mim não sou eu, e eu não tenho expectativa nenhuma nos homens. A minha expectativa está em Cristo. Que Ele, em nome de Jesus, nos encontre com corações humildes. E Ele, a seu tempo, nos exalte para a sua própria glória e sua própria honra, e não para a nossa glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome da glória. Que o Senhor Deus te abençoe nesse dia e que você se prepare, porque amanhã, olha, amanhã tem live com o pastor Heber. Vai ter live. Você fica atento aí, fica atento para participar também. Mas vamos orar? Pai, obrigado, porque o Senhor nos ensina nas mínimas coisas. E nós queremos sim ter esse coração humilde. Esse coração, Deus, que se dobra mesmo diante de tudo aquilo que o Senhor nos tem trazido, nos capacitado, nos preenchido, nos incrementado. Nós queremos ser sempre pessoas que reconhecem que tudo veio de suas mãos e de que nós não somos nada sem o Senhor. Nós não temos nada se não for o Senhor. Pai, que a Tua graça se manifeste sempre em nós e que nós revelemos em nosso coração essa humildade que Jesus teve. E Deus, se algum de nós estivermos em dificuldade com relação a essa questão de humildade, houver resistência muito grande em ser humilde, ó Deus, que a Tua mão, que o Teu poder se manifeste na vida de cada pessoa, Senhor, e que a partir desse olhar para o Senhor Jesus, Pai, essa pessoa venha se abrir mais para buscar humildade. Porque Deus, ser humilde é algo que revela a pessoa de Cristo Jesus em nosso coração. Nos ajuda, nos abençoa e nos dá um dia em paz em Sua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor.